Nada foi ao acaso. Tudo deu tão certo das pessoas estarem no local certo, aprendendo, trocando energias. A gente juntos nesse dia foi uma coisa inédita. Outras vezes, outros encontros virão, mas iguais a esse, com as mesmas pessoas, não vai ter. E tem duas que estão desde sempre. Pois é, tem duas que estão aí arrebatidinhas o dia inteiro, então é hoje. É hoje, ou evolui, ou evolui. Pensa lá. Então, mas é muito legal se a gente pensar assim e analisar o mundo espírita. Nós somos um milagre de Deus. Olha só, de uma sementinha, isso é a gente. O milagre da nossa vida é fantástico, é inigualável. Por isso, o valor que a gente tem que dar por isso, essa oportunidade. Todas as mensagens que a gente procura ler e receber, instruções de amigos espirituais, mensagens das obras espíritas, nos fazem entender. Vamos valorizar muito essa encarnação. Porque, olha, esse é o melhor de nós, de muito, muito tempo da nossa jornada produtiva. Vocês já pensaram nisso? E diante dos estudos que a gente faz na nossa jornada, olha o que a gente já passou e hoje estamos aqui, inteligentes, raciocinando, tendo uma vida independente, olha, e principalmente conhecendo uma doutrina que tanto nos ajuda. Então, veja, quantos e quantos espíritos estão planejando a sua encarnação na parte espiritual, idealizando uma situação assim, que possam compartilhar ensinamentos, que possam ter uma existência profícua, uma existência que possa fazer valer a pena como a nossa. A gente sabe por que está aqui, sabe o que viemos fazer aqui e estamos conscientes do nosso trabalho. E aí fica só por nossa conta arregaçar as mangas e fazer. Gente, a grande maioria aqui está, salvo algumas mais novinhas, da metade para frente da encarnação, né? Já viram assim, ó, aquela linha de chegada, assim, tá lá, tá perto. E aí? Estou aqui, inteligente, sabendo o que eu tenho que fazer e estou fazendo. Então é sempre fazer o melhor. Se eu for fazer bem feito, fazer o melhor. Se eu for realizar, sabe o melhor. Se eu for aprender melhor. Olha quantas oportunidades de curso que foram oferecidas. Gente, uma casa dessa, centenária, né? Aqui é centenária. Quantos espíritos que estão aqui, que começaram essa casa construindo toda essa parte física e que estão esperando a oportunidade para vir e dar continuidade ainda numa próxima existência, né? Estando aqui fisicamente novamente, trabalhando com a espiritualidade. Então a gente já está aqui, tá? A gente já estamos encarnados, conscientes, portanto, vamos fazer valer o vale transporte. Isso que eu cito lá no Mensageiros, digo, ó, já que a gente pegou o ônibus, veio fazer valer a passagem, né? A gente está aqui, vamos fazer o melhor. Então o tema da noite é a fé. A fé em nossos dias. Vamos começar usando essa imagem. Essa imagem todo mundo vê, que é a parte onde Jesus estava, uma tempestade muito forte, né? Muito difícil, e Jesus foi aparecendo. Quem assistiu de Chose, assistiu aquele seriado lá lindo? Ai, né? Quem não assistiu, assista. Aí tem umas partes assim, que mostra mesmo Jesus andando, e os discípulos falam, nossa, mas é um fantasma. Tem outro, não, quem veio que é Jesus. Imaginem a cena, Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro, nossa, mas se Jesus está lá, eu também posso, né? E foi, pois só que veio uma brisa, um ventinho, aí veio o respingo. Na hora que veio o respingo, ele afundou. Aí Jesus o salvou. Aí ele falou, nossa Jesus, o que houve? Ah, homens de pouca fé, né? Você estava indo bem, você saiu do barco,
que é o centurião, depois de muito tempo, chega às escondidas para Jesus e pede: Senhor, cura o meu servo. Jesus fala: então eu vou na tua casa. Não, o senhor não precisa ir lá, não precisa. Eu sei que se o senhor disser cura, a sua palavra vai ser tão forte que vai ecoar até ele, que vai curá-lo. Porque eu, que sou um militar, digo para os meus servos: vai para cá, eles vão, vai para lá, eles vão. E se o senhor disser que vai ficar curado, aí Jesus mostra para os discípulos, porque eles estão juntos, e fala assim: olha, nunca vi tamanha fé nesse Senhor. E não era nem que estava seguindo, era alguém que estava ali somente observando, né? E a nossa fé, a quantas anda? Estamos acreditando em tudo que a gente aprende, compreende? É isso que a gente vai dar uma refletida nessa noite de hoje. Vamos analisar. Deu. Figura de Jesus. Mestre, que saudade tanto de Jesus nos damos. Uma saudade muito grande desse ser que vem tanto nos iluminar. E ele fala para nós qual que é o sentido verdadeiro da fé. O que significa a fé em nossas vidas? Então, a primeira palavra que a gente vê é confiança. Confiamos da forma que nós estamos vivendo? Estamos com certeza naquilo que a gente entende? Por isso que Jesus fala: o poder desse sentimento, afirmando que uma pequena dose da fé já faríamos maravilhas e que nada nos será impossível se soubermos usar essa poderosa força espiritual. Quer dizer, a fé, gente, não é só confiar, crer, ter esperança, é a gente acreditar. Mas acreditar de verdade em quê? Fé não é só crer, mas também ser fiel aos princípios que se acreditam. E no que a gente acredita? Vamos dar uma olhadinha aqui. A fé é verdadeira. Aí ele fala assim: é uma fé sempre calma, dá paciência, apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Tem certeza de que o objetivo será atingido mais cedo ou mais tarde. Por isso, temos que ter objetividade e acreditar naquilo que fazemos. Aqui fala uma palavrinha bem interessante. Ela tem paciência porque se apoia na inteligência. Inteligência quer dizer, todos nós pensamos? Quem acredita em Deus aí? Todo mundo. Acreditamos na imortalidade da alma? Que a gente vai continuar existindo? Sim, com toda certeza, né? Acreditamos que a gente vai voltar? Sim. Acreditamos que a gente pode dar uma mensagenzinha para os nossos entes queridos, uma cartinha, um recadinho mais tarde, através da comunicação? Sim. Acreditamos que tem trilhões de planetas no nosso universo. Não é 1, 2, 5, trilhões. É muita coisa, é inimaginável para nós, a nossa inteligência. É imaginar que esse universo é grandioso demais para ter vida só na Terra, para ter só a gente aqui. É muita grandiosidade. Então, se a gente acredita nos postulados que a doutrina espírita coloca para nós temos a inteligência de ter a fé que tudo que está acontecendo, tendo acontecido, tem um porquê, uma providência. Se a gente aprende através da paciência e da análise, a gente vai ver que tudo tem um significado. Por isso a gente vê os convites que vêm para nós estudarmos, para nós aprendermos. Por que vocês acham que a gente vem, me colocar como vocês, todo domingo aqui no Paz e Luz? Gente, uma coisa muito legal: alimentar a nossa fé, nutrir a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Porque cada semana que aqui vem é uma palestrante diferente, é uma pessoa diferente, mas que
lá tem tudo, isso botou lá, já está vendo. E agora? Como que a gente vai dizer isso? Estamos no planeta, lembra bem, de provas e expiações. Não é? Na Gênesis vem citar para a gente, nos momentos que fala das profecias e tudo mais, que nós íamos ter guerras, íamos ter turbulências, íamos ter fome, íamos ter problemas. A nossa humanidade passou por tudo isso um longo tempo, não passou? Alguém de vocês aqui estuda a história do cristianismo por Elahá? Não? Então procurem lá, gente. História do cristianismo por Elahá e o Rafael Cerqueira. O que ele faz? Ele pega a história do cristianismo desde o ano 1. Ano 1, 2, 3, e vai. A cada 100 anos ele faz uma. Século. Segunda vez que eu falo isso. A cada 100 anos ele faz um resumo do que aconteceu e conta pra gente uma palestrinha de 1h30. Muito legal, muito legal. Então ele vem trazendo a história do cristianismo porque é a nossa história, a gente está ali, nós escrevemos isso. Cada época, os fatos principais é aquilo que mais ocorreu. Então se a gente for ver, gente, a nossa historinha assim, a gente é bem malandrinho, né? Vem se desenvolvendo, se desenrolando e a gente vem e erra, e refaz, e vai passando os séculos e a gente está assim. Então, quer dizer, passamos por muitas situações bem difíceis há muito tempo atrás. Passamos por muitas situações tenebrosas e superamos, não superamos? Tivemos a confiança, a fé. Cada momento era motivado pela fé. Imagine aqueles cristãos indo para os círculos, indo para as arenas, com todos os ensinamentos que Jesus deixou para eles, com todos os ensinamentos que ficaram numa época, eles tinham uma fé tão forte, mas tão forte, que eles iam cantando, gente. Como que pode? Né? E dizem que esses espíritos que passaram por todas essas situações, hoje não são espíritos elevadíssimos, porque superaram com amor e muita confiança. Tinham uma fé verdadeira. Olha só que interessante, né? Uma fé que estava ali convicta. Jesus falou, dito. Jesus ensinou, está mostrado. E as pessoas, uma passava para a outra, era uma coisa tão legal, que uma incutia a fé na outra, ensinava, entusiasmava, reforçava a fé para que as pessoas superassem os obstáculos. Hoje nós temos a liberdade de ter uma casa espírita em todos os lugares, um movimento que é aberto a todos, online, seja como for. As pessoas tinham que falar de Jesus dentro das catacumbas, dentro de cemitérios lá escondidos, para que ninguém soubesse. Olha que desafio, né? E eles acreditavam, eles pensavam assim, um dia nós poderemos falar de Jesus abertamente. Que coisa linda, né? E aconteceu. Hoje está aqui. Hoje a gente pode falar, a gente pode conversar, a gente pode ensinar os menores a terem essa fé. Por quê? Porque é aquela coisa, como diz uma das mensagens, a fé é uma coisa que nasce no coração de cada um. Eu posso querer que o outro tenha fé, mas é dele, é da natureza íntima de cada ser. Eu posso incentivá-lo, posso trazer o conhecimento, posso dar o estudo, mas vai ser no nosso íntimo que vai desenvolver a fé. Veja que coisa bem interessante. Mas, segundo, a gente vê que a doutrina espírita compreende esse sentimento de forma a colocá-lo em prática frente às dificuldades da nossa existência. Olha só, essa fé verdadeira vem mostrar para nós assim, puxa vida, olha só, a Juscelia vem falar de fé, estou aqui doente, com problemas, com dificuldades, e como que eu vou ter fé? Gente, é essa fé que nós vamos desenvolver e compartilhar. É aquela fé que mesmo diante da dificuldade, da dor, do problema, acredita em dias melhores. Como diz o Movimento Espírita.
Aqui também não é só em Curitiba. Também? Porque a gente acha assim, a gente diz, seja o que Deus quiser, seja feita a sua vontade. Aí a gente espera um dia, 2 dias, 3 dias, não deu certo, eu estou falando do meu jeito. É assim? Ai, veja como a gente põe, como diz as pessoas, os pés pelas mãos, né? A gente confia, a gente fala assim, eu confio, mas de repente vou dar uma ajudinha para Deus. Vai que ele está meio distraído, está ocupado, esqueceu que a minha prece de repente está por último lá na vez. Veja, devido à nossa ansiedade e à nossa vontade, às vezes, de sobrepor, vamos dizer, às vezes, a vontade divina, né? Porque quantas histórias, tem várias historinhas de momento espírita que falam que às vezes a pessoa queria tanto uma coisa, e tem uma das histórias que a menina queria tanto ir na peça do teatro da escola, e queria, e chegou no dia e não foi escolhida para ser o papel principal da peça da escola. Puxa, aquilo desabou o mundo, né? Ainda mais para adolescente. Desabou, ficou triste, chorou, braveza e tudo mais. E um dia, 2 dias, no terceiro dia, houve uma situação em que ela foi convidada a disputar um torneio esportivo numa outra cidade, na mesma data que seria a peça do teatro. Ai, ela entendeu os nãos de Deus. Imagine, se ela fosse a protagonista do teatro, não poderia fazer a parte esportiva, que era a que ela mais gostava. E as coisas, quando Deus diz não para a gente tem que parar, serenar, pensar e lembrar do Pai Nosso. A gente não fala do Pai Nosso todo dia. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, né? Falamos, mas achamos que às vezes a vontade de Deus não é a mesma que a da gente. E queremos que seja a nossa vontade. E às vezes a nossa vontade é do lado que de repente não seja tão agradável. Veja, por isso, a confiança naquilo que a gente entende, por exemplo, diante da perda de um ente querido, é a fé, é a confiança que faz a gente entender que aquele ser continua a existência, que ele segue, que ele tem os propósitos, que ele não começou a sua trajetória evolutiva junto com a gente naquele momento que a gente começou. Ele já tem uma história muito grande lá atrás, que ele traz uma bagagem muito grande. Quantos afetos, quantos parentes, quantos propósitos tem a mais que agora, ao desencarne, ele vai retomar e segue a trajetória, assim como a gente. Então, se a gente aprende sobre a imortalidade, a gente entende sobre a imortalidade, a gente, não vou dizer que não vai chorar, não vai sentir saudade, não vai sentir falta, mas a gente vai saber que continua, que não desapareceu, né? Que imagine quantos não conhecem, vão pensar, acabou, deixou de existir. Continua existindo e às vezes muito mais perto do que a gente pensa, né?
superior ao próprio homem e a tudo, que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta desse ser imortal. Então, se a gente está com a nossa fé raciocinada, Kardec traz para nós todas essas respostas. Uma das obras seria o Livro dos Espíritos, que traz para nós as perguntas, as respostas, nos esclarecendo sobre como que é a nossa vida aqui na Terra, nossa vida no plano espiritual, todas as situações. Mas quando a gente acredita mesmo nas situações, trazem mais paz para o nosso coração. Conta uma historinha que tinha uma senhora que foi passear de avião a primeira vez. É emocionante, né? Você vai andar pela primeira vez, você já é todo temeroso. Não quer nem almoçar, não dorme de noite, não toma café de medo lá, né? Passa mal. E a senhorinha pegou o avião. Ai, Sandra, um avião e tal, e pegou um lugarzinho, tinha um policinho do ladinho. E levou o avião e colou. De repente, turbulência para cá, vira para lá, e aquela trepidação assim, terrível, e ela só respirando, ofegando, né? E foi, isso, o avião estabilizou. Nossa Senhora, ela até respirou, ficou tranquila. E olhou do lado, o Piazinho desenhando ainda, continuou desenhando, tá. Isso, o avião aterriza. Ela olhou, mas possível, filho, você não ficou bonito lá em cima? Aquela barulheira, aquela trepidação? Não. Mas como? Você não sentiu isso? Senti. E você não sentiu isso, meu filho? Não. Ah, o piloto é meu pai. O piloto é o pai dele. Ele não sentiu medo. Quem é o piloto da nossa existência? É só Deus. Quem é nosso pai? Deus. Como que a gente vai duvidar, vacilar ou não acreditar se o nosso pai é Deus? Entendeu? Se o pai é assim pelo piloto, deu confiança para ele, não tem medo nenhum. Nós, tendo o nosso pai que é Deus, ter medo. Sentimento do medo. O medo é desconhecimento. Mas a gente, com as obras, com os estudos de Kardec, agora a gente conhece, né? Medo de fantasma a gente não tem. A gente sabe que é o espírito, sabe? Medo de dormir na casa espírita também ninguém tem, né? Ou tem. Porque, gente, às vezes tem mais espírito na nossa casa que aqui. Então, se a gente aprende que a gente só deixa de ter
Mas é esse trajeto, esse tempo aqui, é que a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Está valendo a pena? Estou fazendo? Puxa vida, eu vim para me acertar com fulano, Beltrano e Ciclano. Estou indo bem? Já estou melhorando? Já consigo pensar coisas melhores para essas pessoas que eu tenho certo desafeto? Já consigo colaborar com a existência deles? Porque a gente compra brincando, normalmente as brincadeiras a gente são assim, que os familiares são aqueles próximos, mais próximos, que a gente tem reajustes, né? Tem aqueles que vêm para somar e dar força para a gente, mas tem aqueles que a gente precisa se ajustar. E a gente está fazendo algum esforço para isso? A gente está usando o nosso conhecimento espírita para isso? A nossa fé divina? No Evangelho, a gente tem, no capítulo 19, a fé como força de vontade direcionada para um certo objetivo. Vontade de querer. Joana de Ângeles fala assim, ó, tudo posso quando quero. Quando eu não quero, aquela história. Se a gente começa uma academia e quer fazer, você faz. Agora, se você começa a academia e vai dando preguiça, tá bom, já, né? Regime. Coisa. Se você tem que fazer uma certa restrição alimentar, é só naquele momento que a gente quer. Eu quero fazer. E se a gente ficar vacilando, você desiste. Então, para tudo que é material, a gente precisa ter a nossa boa vontade. Agora a gente já pensou assim, eu quero ter mais paciência com meu filho. Eu quero ter mais paciência com meus parentes, os meus amigos. Eu quero ter vontade de estudar e aprender de verdade. Diz o Divaldo que quantas vezes se a gente resolver estudar, assim, um dia que vem hoje, chega em casa, arruma uma poltrona, liga a luz, deita bem confortável, tá? Fica bem legal. Aí pega o livro e abre. Vocês acham que passa a primeira página? Não. Nem a metade. Nem a metade. Exatamente. Começa a pessoa foi. Agora, puxa, mas eu quero estudar. Parece que o professor não me deixa estudar. Então aqui, gente, segredo. Pega lá, ó. Vou estudar de pé, em voz alta. Aí não tem o professor que destrua. Porque ele está de pé, não cai. Então, quando a gente quer, a gente faz. Só que precisa ter essa vontade. Eu quero aproveitar essa encarnação porque eu estou aqui. É uma chance tão boa. Eu estou bem, eu posso vir à casa espírita um dia que dá, não preciso que ninguém me traga, não preciso que ninguém venha, vamos dizer assim, me trazer, no caso, se eu uso uma cadeira de roda, ou seja, uma pessoa dependente. Né? A gente está tendo autonomia. Olha que felicidade. Hoje temos uma felicidade de ter um instrumento que, se nós quiséssemos assistir palestra 24 horas por dia, a gente pode. Tem livro, tudo que é canto. Livro emprestar, tudo aquilo ali foi emprestado, imagina. Fora do que tem. Então, acesso a tudo isso nós temos, está faltando boa vontade. Aí a gente vai imaginar assim, eu peguei um livro essa semana de Jorge André. Quem conhece Jorge André? Jorge André foi um médico, muito inteligente, velho, centenário, 102 anos que ele pegou, né? Inteligente, danadinho, mas esforçado, que deixa a gente com vergonha. E quando você vê pessoas assim, você, né? Puxa vida, por que eu também consigo fazer? Eu também posso. Não é que eu queira imitar o outro, mas eu também sou capaz. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Puxa, ele falou tanta coisa legal da mediunidade. Nossa, acho que eu preciso ler melhor o livro dos médios, qualquer coisa, eu sou capaz. Sabe? É a gente colocar a fé em nós também. Somos capazes. Nossa, somos inteligentes, temos tantas coisas boas para a gente fazer. E uma coisa bacana, aquilo que a gente aprender não vai ficar só conosco, vai ficar com as pessoas da nossa volta, nossos filhos, nossos
na palestra também? A fé, que a nossa doutrina veio propagar, é uma fé racional. E uma fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos, na lógica e não deixa nenhuma obscuridade. Cremos porque estamos seguros. E estamos seguros porque compreendemos. Então, se compreendemos as situações do contexto familiar, se compreendemos a nossa vida, a gente vai ter fé que vai melhorar. Ah, mas eu estou doente, estou abatido. Mas se não vai melhorar nessa, é na próxima, gente. Oh, nós vamos ter que ter esperança, não temos? Aí a pessoa diz, puxa, foi nessa aqui não vai dar jeito. Mas na próxima dá. Então, só depende de nós, só depende do nosso esforço. E aqui tem uma liçãozinha que até trouxeram para o livro, capítulo 40, tá? Para vocês, vou deixar a lição de casa, hein? Que ele conta que a fé não é uma coisa miraculosa que nasce no coração de cada um. Tipo, hoje ele jogou, não, é construção. Construção vem do estudo de cada vez que a gente vir, a gente alimentar a nossa fé. Vem do conhecimento que a gente tem de uma fé racional e raciocinada. E vem do exemplo das pessoas. A hora que a gente vê assim, que nem o Chico, a humildade, o carinho, você pensar assim, puxa, talvez eu possa ser igual a ele, porque aquele ser era inigualável, mas eu posso ser um pouquinho igual. Olha a humildade que ele tinha, o carinho, o amor, a atenção com as pessoas, posso ser um pouquinho igual, né? É nesse sentido que a gente fique essa mensagem de hoje para todos nós, acreditar em Deus